Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Ontem tivemos aí a derrota do Corinthians para o Fortaleza, vamos falar um pouco dessa partida, repercussão, né, o que tivemos aí de pós-jogo, outras atualizações importantes, situação do Paulinho e muito mais. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem em live, né, a gente estava conversando, inclusive fizemos a live pós-jogo, falamos aí de Corinthians e Fortaleza, Fortaleza e Corinthians, e aí ficamos acompanhando, né, os demais jogos da rodada, acompanhamos aí Atlético Mineiro e Palmeiras, Flamengo e Ceará, vimos aí o finalzinho de Juventude e Santos também, teve São Paulo Internacional, Bahia e Sport, acompanhamos ali nos últimos jogos e ficamos em live até quase meia-noite, tá? Então foi bem bacana, agradeço aí a presença de quem esteve presente, né, obviamente, e ficou combinado sobre o sorteio da camisa oficial, que a gente bateu a nossa meta lá na live, que vai ser o seguinte, vou deixar um formulário aqui na descrição, tá? Vai ter um formulário para quem quiser participar desse sorteio, você só vai ter que colocar ali seu nome, telefone, tá? Os dados que vão estar ali no formulário, e domingo na live pós-jogo contra o Juventude, tá? Então, ao vivo, a gente faz esse sorteio para o torcedor corintiano, certo? John, quero participar desse sorteio de uma camisa oficial do Corinthians, como eu faço para participar? Link do formulário na descrição, preencheu, já vai estar participando, certo? Não precisa ser membro, basta, né, acompanhar aí o canal John do Timão. Tamo junto e vai Corinthians! Bom, e vamos trazer a 7K, né, a 7K Bet, nossa parceira aqui do canal John do Timão. Vocês viram aí, postei o bilhete que eu fiz ontem no story lá do Instagram e bateu, viu? Coloquei aí mais de 1,5 gols nas partidas do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos e teve mais uma que eu coloquei, do Bahia, né, que era Bahia Sport. Então, pelo menos 2 gols, né, nessas partidas. Todas as partidas tiveram pelo menos aí 2 gols. E a 7K Bet, uma plataforma 100% autorizada a operar no Brasil, né, com todas as diretrizes aí de regulamentação do setor. Joguem sempre com tranquilidade, com responsabilidade, é apenas para maiores de 18 anos. Vocês vão ter aí saques instantâneos e ilimitados. Temos até 25% de cashback para todos os jogos e esportes, tá? Então, hoje também devo fazer algum bilhete lá e postar para quem quiser acompanhar. E é isso, lembrando sempre que não é para você ter uma renda extra, é uma diversão, tá? É um hobby ali para você aproveitar, né? Conheça a plataforma, vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado também. Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, Corinthians e Fortaleza, Fortaleza e Corinthians, penúltima rodada do Brasileirão. Comentamos ontem, né, sobre a postura do Corinthians no campeonato, a possibilidade de chegarmos na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, que isso poderia trazer uma vaga na pré-Libertadores. E eu falei, não adianta a gente gastar energia, né, cobrando o time, querendo que o time chegue em algo que vai trazer ali pra gente uma vaga, se o time dentro de campo não corresponde com isso, se o treinador Dorival Júnior não corresponde com isso. O que aconteceu ontem? O Corinthians perdeu do Fortaleza. E o Corinthians jogou sério contra o Fortaleza. Não é que o Corinthians, entrou para entregar o jogo. Não, o Corinthians jogou sério. O Corinthians foi superior ao Fortaleza. O Corinthians criou mais oportunidades. Só que, na hora H, na hora de fazer os gols, perdeu as chances. E na defesa, né, aquela salada mista. Aquela bagunça. Tivemos o Kaká improvisado de lateral. E todas as oportunidades do Fortaleza no primeiro tempo foram em cima do Kaká. O gol com 7 minutos era uma jogada em cima do Kaká, né? A jogada começa do lado esquerdo, mas na hora que vem o cruzamento rasteiro, o Kaká vai marcar o André Ramalho. Ele corre para o meio da área. Era só ele ficar onde ele estava, ele ia cortar a bola tranquilo. Ele correu para o meio da área. Mas o atacante foi também. Foi, mas tem o André Ramalho.
Ele fez a movimentação de zagueiro, né? E aí volta naquilo. O Kaká, de zagueiro, já é aquela bagunça. Já é aquela pataquada. Jogando improvisado de lateral, você vai cobrar o quê do cara? Ele não consegue ir bem na posição dele, que é zagueiro. Ele estava improvisado ontem. Fortaleza só aproveitou. Só aproveitou. 1-0 com 7, 8 minutos, né? Um erro de saída do Corinthians na esquerda, cruzamento rasteiro, Pochettino sozinho na área. Depois o Fortaleza teve mais 2 oportunidades, também com o Pochettino e também em cima do Kaká. Finalização de fora da área e um outro chute que foi para fora. O Corinthians teve finalização do Matheus Bidu de fora da área, de direita. O goleiro Breno fez uma grande defesa. Depois, jogada do Bidu pro Bidon. Ele dominou, finalizou rasteiro, a bola passou perto da trave. Depois, jogada do Dieguinho pro Maicon. Ele dominou na entrada da área, finalizou. O goleiro Breno fez uma ótima defesa. Depois, o Dieguinho foi pro mano a mano, puxou pra esquerda e finalizou. A bola passou raspando a trave. Jogada do Bidu com o Vitinho. Bidu invadiu a área, fez o cruzamento rasteiro para trás, pro Guinegão só escorar pro gol, foi finalizar, o zagueiro deu o carrinho, bloqueou. Ó, falei aqui 5 oportunidades do Corinthians. Não fizemos o gol. Não fizemos, né? Os melhores em campo ontem, Vitinho e Dieguinho, um de cada lado, jogando muito, foram para cima, criaram oportunidades, e no meio-campo o André. Que foi coroado, né, com um gol. No segundo tempo. Aí vamos lá, segunda etapa, tivemos novamente, tá? Um primeiro tempo de posse de bola pro Corinthians, muitas chances, volume de jogo, só que a gente não aproveitou as oportunidades. O Fortaleza com uma chance fez o gol, 1-0 Fortaleza. Segundo tempo, Fortaleza fez algumas mudanças, Corinthians continuou, né, naquele ritmo, com posse de bola, criou mais uma oportunidade, Vitinho teve a oportunidade de cabecear dentro da área, goleiro Breno fez mais uma defesa, tá? O melhor em campo geral foi o goleiro Breno. E aí do time do Corinthians, os 3 melhores, Dieguinho, Vitinho e André. Só que com 12 minutos, vem novamente a salada mista da defesa do Corinthians. Um passe que vem entre o zagueiro e o lateral, entre o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. O passe veio ruim. Veio os 2 jogadores do Corinthians para cortar a bola. Era já pra gente roubar a bola e iniciar o contra-ataque. Gustavo Henrique não cortou direito, a bola bateu no Bidu. Sobra pro atacante do Fortaleza sozinho. Só olhou o Hugo Souza, cavou. 2-0, né? Algumas pessoas até perguntaram ontem se o Hugo Souza tinha falhado e tal. Eu falei, não. O Hugo Souza, ele foi pra sair na primeira bola, né? Que vem o passe, o cara tá vindo no facão pra sair cara a cara. Ele começou a sair do gol. Se o cara domina, ele tem que abafar o cara. Aí a zaga do Corinthians foi pra cortar, ele meio que desacelerou. Opa, resolveu o lance, tá com a minha defesa. Só que a zaga foi pra cortar e deu a bola pro cara. Então o Hugo Souza ficou no meio do caminho. Ele nem tava perto do atacante pra abafar o cara, né? Tentar ali fazer a defesa, tentar interceptar ele. E nem tava dentro do gol. Ele estava no meio do caminho, facilitou para o atacante, por conta de um erro, né, da dupla Gustavo Henrique e Matheus Bidu no lance. 2-0 para o Fortaleza, sendo que o Corinthians estava melhor no jogo, tinha criado mais oportunidades, só que o jogo é quem bota a bola dentro da caixinha, não tem jeito. Aí o Corinthians foi para cima do Fortaleza. Vitinho criou oportunidade, finalizou, a bola quase encobriu, né, o goleiro Breno, a bola desviou, quase encobriu o goleiro. Gustavo Henrique teve chance dentro da área também, a bola sobrou para ele finalizou de esquerda. Aí chegaram as 3 mudanças: Romero, Tales e Martínez. Martínez no Kaká, Romero pelo Guinegão, 6 por meia dúzia, Martínez no Kaká ali, a gente até brincou, né, 3 por 1/4 de dúzia, tá ali na lateral. E o Thales Magno no lugar do Bidon no meio-campo. A partir daí o Corinthians teve ainda mais oportunidades. Chegamos ao primeiro gol. Jogada do Vitinho pela esquerda. Fez o cruzamento rasteiro para a entrada da área, onde o Corinthians vinha tendo muito espaço. O André finalizou de primeira. Diminuiu o placar. Aí tivemos, né, a saída do André Ramalho e a entrada do Ranieri. Tivemos a saída do Vitinho e a entrada do Kaique. Também ali 6 por meia dúzia, jogar aberto ali pela esquerda. E o Corinthians teve simplesmente 2 grandes oportunidades nos acréscimos, tá? A primeira, o Kaique, dominou na esquerda, puxou pro meio, fez um cruzamento no segundo pau. O Romero, sozinho.
cabeceou, o goleiro Breno fez a defesa. Uma defesaça, inclusive. Só que eu fiquei com a sensação de que o Romero podia ter direcionado melhor, né, o cabeceio ou para o contrapé do goleiro, né, no canto oposto, ou cabeceado para o chão. Ele cabeceou, né, mais ou menos na altura do goleiro, cara. Facilitou um pouco a defesa, mas mesmo assim foi uma defesaça que estava muito perto. O Romero cabeceou praticamente dentro da pequena área, cara. Dentro da pequena área. E não fez o gol. O goleiro fez a defesa, foi escanteio, cruzamento, o Ranieri sozinho dentro da área, cabeceou para fora. Falei ontem na live também, no jogo contra o São Paulo, o Corinthians estava melhor, São Paulo teve meia oportunidade, no escanteio o cara subiu sozinho e faz o gol. O Corinthians tem meia oportunidade, não faz. Não faz. Então, novamente, o Corinthians jogou bem, né, dentro das possibilidades, um time misto, com desfalques e tudo mais, foi superior ao Fortaleza, só que na hora de ser efetivo, não conseguiu. Não conseguiu. Então, voltando daquele raciocínio nosso de ontem, é melhor a gente guardar energia para a Copa do Brasil. Não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca se esse time não vai para frente no Brasileirão. Eles já decidiram que não querem nada, que não vai fluir nada, né? Aí vamos para a coletiva de imprensa do senhor Dorival Júnior, tá? Falou que o Fortaleza está num momento iluminado, que estão de parabéns, mas eu tenho que entender que o Corinthians se comportou muito bem. Foi o melhor ao longo de toda a partida, infelizmente não tivemos o resultado. A equipe do Fortaleza vive um grande momento, nós tivemos praticamente 70% de posse de bola, criamos 20 oportunidades de gols, jogamos boa parte do tempo no campo do adversário de uma maneira regular. A leitura dele tá perfeita. O Corinthians teve posse de bola, criou muitas chances, jogou no campo de ataque, só faltou fazer os gols. Teve chance, não fizemos, né? Falou que realmente o time está se modificando, tiveram jogadores jovens, né? Falou sobre o Guinegão, falou sobre o André, essas oportunidades, tá? Que os jogadores vêm tendo, e que o pensamento dele, ele falou, ó, o jogo de hoje foi pensando no domingo, que é a última rodada do jogo contra o Juventude, e o de domingo já é pensando na quarta-feira, que é o jogo contra o Cruzeiro. Então ele tá sempre pensando na frente, diz o Dorival, e tá pensando no futuro. Vamos, né, aguardar a chegada desse futuro para ver se realmente ele está preparado ou não, tá, para essas oportunidades. Bom, novamente ele falou sobre contratações, né? Quando cheguei, deixei claro que precisávamos intervir em algumas áreas e solicitei, antes mesmo da minha contratação, alguns reforços. Então, mais uma vez ele falou sobre reforços e a pergunta é muito simples. O elenco do Fortaleza é melhor que o do Corinthians? No Campeonato Brasileiro, a gente ganhou 1 ponto contra o Fortaleza, em casa. Fortaleza ganhou 4 pontos em cima do Corinthians. Fica a reflexão, né? Enquanto tudo isso acontecia, né? No meio dessa situação, dessa derrota do Corinthians para o Fortaleza, eu lembro que eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, o pessoal falava, enquanto isso, no lustre do castelo, né, um mundo mágico que aconteceu, um mundo à parte, uma realidade paralela. Vou até pegar aqui, ontem a gente viu essa notícia ao vivo na live, é surreal. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, não pôde acompanhar a delegação na viagem ao Nordeste porque passou por procedimentos estéticos e precisou permanecer em recuperação. Stabile confirmou que realizou uma limpeza e um clareamento dentário, o que, segundo ele, o impediu de viajar com o grupo. Sim, o cara foi no dentista, não podia viajar com o grupo. Ele também fez um reforço capilar na última segunda-feira, já que vinha enfrentando queda de cabelo e o procedimento estava agendado havia meses. Eu não sei nem o que falar, cara. Eu não sei nem o que falar. Se na última semana, né? O pessoal já... Quando eu fiz críticas ao Osmar, já perguntaram se eu tava sem assunto pra falar do presidente. Era que eu prefiro nem falar. Talvez o Osmar esteja certo, eu esteja errado. Eu não sei, cara. Eu não sei. O presidente do clube, na situação que a gente tá, precisando resolver uma dívida de quase 3 bilhões... Não, então eu vou me afastar aqui por procedimentos estéticos.
reforço capilar e clareamento dentário. Tá aí, cara, eu quero saber a opinião de vocês. Um comentário que eu vi até na rede social ontem, quero compartilhar aqui também. A minha maior preocupação no momento é o seguinte: tomara que isso não tenha sido feito, né, com cartão corporativo. Seguir aí o exemplo, né, de outros ex-presidentes. Tomara que ele tenha pago, né, esses procedimentos e tudo mais. É surreal, cara. O Corinthians é surreal. A gente acaba de perder pro Fortaleza, tá? A gente acaba de perder pro Fortaleza e descobre que o presidente não foi por conta de um reforço capilar. Reforço capilar. Meu Deus do céu, cara. Bom, tivemos atualizações aí da situação também do Yuri Alberto e Rodrigo Garro, né, que foram os dois jogadores aí que foram cortados dessa partida. Vamos lá para essas situações. O Yuri tem um edema na sínfise púbica e sobrecarga da musculatura adutora da perna esquerda. Sempre uma sobrecarga, né? Sempre o preparador físico passando do ponto. É um ponto de atenção. E o Rodrigo Garro teve um estiramento muscular do solear da perna direita. Então, são duas... Contra o Botafogo já não devem jogar realmente... Contra o Botafogo, Contra o Juventude, que o Botafogo foi o jogo que eles sentiram, né, esses problemas. Mas contra o Juventude não devem ir a campo e se preparando para o jogo contra o Cruzeiro, certo? O problema dos dois não é grave e o departamento médico vai correr aí para que eles estejam em condições para o jogo da semana que vem. Memphis já está treinando e também vai ficar à disposição aí para o jogo contra o Cruzeiro. É surreal, cara. E eu tava até pensando depois, eu acho que é meio que um migué que eles estão colocando só para justificar, né, essa ausência desses dois e estão preparando para o jogo contra o Cruzeiro. Tá? Para mim é o que tá fazendo sentido, tá? É o que tá fazendo sentido. Bom, o Corinthians ontem, quase que no fim da tarde, fez aí o pagamento, tá? Da primeira parcela do 13º dos funcionários do clube. Tava aí em atraso, né, desde a semana passada, desde o dia 28. Então ontem foi efetuado aí o pagamento, né, a gente trouxe essa informação, então traz aí o pagamento. Não deveria nem ser, né, uma novidade. O Corinthians fez o pagamento. Sim, é obrigação. Só que no Corinthians acaba se tornando notícia por conta da gravidade, né, dos problemas que temos. E o nosso presidente fazendo um reforço capilar. Sempre é importante trazer clareamento dentário. Talvez ele esteja preocupado com a imagem dele, né? É prioridade realmente, ele pensar na imagem dele. Tá certo. Bom, e a última atualização sobre o Paulinho, ex-Corinthians, atualmente aí é um diretor executivo de futebol do Mirassol. E a informação do Davi Bittencourt é de que o Paulinho pode ser o novo executivo do Corinthians para 2026. Ele já teria aí uma conversa inicial com o Corinthians, que aceitaria um salário baixo, né? Que aí isso teria agradado a diretoria. E, cara, eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Primeiro, porque o que vem acontecendo hoje no Corinthians é o seguinte. Não é que eles fazem uma avaliação sobre o trabalho do Fabinho. Não. A situação hoje no Corinthians é a seguinte. O Fabinho Soldado foi contratado pelo Augusto Melo. Então ele é um inimigo nosso. Tá? Isso, visão de pessoas de dentro da diretoria. Ele foi contratado pelo Augusto Melo, então não dá. Não tem ali, né, aquela conexão. Então a gente precisa tirar o Fabinho Soldado. Mas por quê? Qual que é a sua avaliação técnica do trabalho? Não. Eu quero tirar o Fabinho Soldado. Esse é o ponto. E aí, para solucionar isso, né, a solução deles é colocar um diretor estatutário. Alguém de dentro da direção. Algum conselheiro. Então, eles não estão fazendo a avaliação técnica do trabalho do Fabinho. Eles querem tirar o Fabinho, porque ele era aliado do Augusto Melo, e colocar alguém estatutário, um Fran Papaiordano, um desses da vida, né? Para entrar ali, pronto, agora eu vou cuidar do futebol do Corinthians. Tá, mas qual a sua capacitação para isso? Não sou corintiano, não, eu tô aqui, eu conheço o Corinthians como a palma da mão, pronto, né? Então, esse é o meu medo. Tá? Esse é o meu medo, e inclusive eu acho que a maior chance disso de acontecer é essa. A maior chance da gente ter a queda do Fabinho Soldado no fim do ano e a não chegada de um diretor executivo oficial, né? E aí eles vão tapar o buraco com um diretor estatutário, essa chance é altíssima.
altíssimo. Por isso que eu nem crio expectativas, tá? Nem crio expectativas. Seria bom o Paulinho no Corinthians, né? Vem fazendo um trabalho muito bacana aí no Mirassol e tudo mais. Só que hoje, dia 4/12, não vou criar expectativas. A gente aguarda aí mais atualizações. Família, por hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais novidades sobre o nosso Coringão. Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros. Clique aí no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!